foi um profeta hebreu que viveu aproximadamente entre os anos de 786 a 746 a.C., durante o reinado de Jeroboão II. Jonas, ele servia ao Senhor, ele era um profeta. E ele morava e servia ao Senhor no reino do norte, no reino de Israel. E Jonas também ele foi contemporâneo de Oséias e Amós. Então nós podemos ver que Jonas é um personagem histórico. Ele de fato existiu e de fato foi usado por Deus para pregar o evangelho lá entre os ninivitas. Um resumo bem rápido aqui do livro de Jonas, para que os irmãos possam entender o contexto do livro. Aqui no livro de Jonas nós encontramos a história desse profeta que foi enviado por Deus a uma cidade chamada Nínive. Nínive era a capital do Império Assírio. Eram inimigos declarados do povo de Israel. E a missão de Jonas era ir lá e apregoar para os ninivitas o juízo vindouro, que se eles não se arrependessem, Deus iria enviar juízo sobre Nínive. Jonas, porém, ele desobedece à ordem do Senhor, e em vez de ir para Nínive, que seria mais ou menos a direção nordeste de Israel, ele simplesmente desce ao litoral para uma cidade chamada Jope, que era uma cidade litorânea, uma cidade portuária, e ali ele compra uma passagem, encontra um barco ali, que estava indo para Tarsis, ele compra uma passagem e simplesmente decide ir para outro lugar. Irmãos, não se sabe ao certo para aonde fica a localização de Tarsis. Alguns que acreditam que Tarsis ficava na região da Ásia Menor. Há outros que vão mais adiante e acreditam que Tarsis era uma cidade na região onde é a Espanha hoje. Mas, irmãos, nós não sabemos ao certo. Mas o que nós sabemos é que Jonas decidiu ir para o outro lado. É como se Deus falasse, vai para a direita e Jonas fosse para a esquerda. Jonas queria fugir, ir para o mais longe possível de Nínive. Irmãos, no trajeto para Tarsis, Deus envia uma grande tempestade que resulta em Jonas sendo lançado no mar. Só que pela misericórdia de Deus, uma baleia engole Jonas. E 3 dias e 3 noites ali dentro faz Jonas repensar seus conceitos. E assim ele se arrepende. E ao ser vomitado, Deus ele aparece novamente para Jonas. E Jonas vai e obedece e vai para a cidade de Nínive. Lá em Nínive, Jonas ele apregou o juízo de Deus que haveria de vir sobre Nínive, se não houvesse arrependimento. Só que Jonas, no coração dele, Jonas queria ver Nínive sendo destruída, porque se tratava dos inimigos do povo de Deus. Jonas, ele estava ali pregando a palavra de Deus, porque Deus assim ordenou, porque não tinha outra alternativa, ele não tinha outra coisa para fazer. Se ele fugisse da presença de Deus de novo, ele estava lascado, entendeu? Então ele pregou, mas Jonas estava assim, destrói, destrói. A Bíblia diz que ele foi para um lugar, para fora da cidade, e irmãos, por incrível que pareça, ele estava esperando para assistir de camarote a destruição de Nínive. Só que o que acontece é que a palavra que foi pregada entra no coração do povo de Nínive. E todos os moradores de Nínive, inclusive o seu rei, se arrependem dos seus pecados e se convertem ao Senhor. Todos. Jonas ele fica aborrecido com isso demais. E no final da história, Deus, no final do livro, termina com Deus ensinando para Jonas o valor da compaixão, da graça e da misericórdia para com aqueles que não conhecem o Senhor Deus como a sua rocha inabalável, como o seu porto seguro. E nesta noite, irmãos, eu quero destacar alguns pontos importantes aqui do livro para que nós possamos refletir nesta noite. Quais são esses pontos? O primeiro ponto que eu quero destacar
é a ordem do Senhor dada aqui em Jonas capítulo 1, versículos 1 e 2, que diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Eu quero destacar essa parte: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. Irmãos, nós estamos aqui diante de uma ordem que Deus dá para o seu servo. Irmãos, se Deus está ordenando, o que Jonas tinha que fazer era obedecer. Meus irmãos, nós sabemos, a capital de Nínive era a capital do Império Assírio, inimigos declarados do povo de Deus, uma cidade perversa, uma cidade má aos olhos do Senhor. Mas, irmãos, o que nós vemos é a misericórdia de Deus para com o povo de Nínive, aonde Deus manda o seu servo, o seu profeta, o profeta que era levantado para o povo de Deus, ir até Nínive, apregoar o juízo vindouro. Nós vemos aqui a misericórdia de Deus para com aquelas pessoas, irmãos. Nós vemos aqui Deus dando a oportunidade para Nínive se arrepender. Por isso ele envia Jonas até a cidade de Nínive. Mas, irmãos, o que Jonas faz é algo que nenhum de nós podemos fazer. Nenhum de nós deveríamos fazer. Jonas, ele simplesmente escolhe deliberadamente desobedecer ao Senhor. A ordem do Senhor era vai. E essa ordem, irmãos, partiu do coração de Deus. Um Deus de amor, de graça e de misericórdia, para dar oportunidade para um povo mau e perverso se arrependerem e se converterem ao Senhor. E nós vemos aqui já o outro ponto que quero destacar: a desobediência de Jonas no versículo 3. Diz assim: porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Irmãos, o texto é bem claro aqui no começo. Diz: e Jonas, porém, se levantou para fugir da onde? Para fugir de Nínive? Não. Para fugir da presença do Senhor. Meus irmãos, a atitude de Jonas é a atitude de alguém que sabe que está errado, sabe que está em pecado, mas não quer se arrepender. O coração de Jonas havia o sentimento de vingança, um sentimento de ódio, um sentimento de soberba. Jonas não queria se submeter a Deus porque ele queria ver os inimigos de Deus perecer. O que estava no coração de Jonas não era nada o que agradava a Deus. E ao invés de se arrepender, irmão Mauro, sabe o que ele fez? Então eu vou fugir da presença de Deus. Vou fugir de Israel, fugir de Jerusalém. Jonas foi para Jope, uma cidade portuária, comprou uma passagem e partiu para Tarsis. Nínive ficava na Mesopotâmia, uma cidade que não estava bem longe do mar, para falar a verdade, bem longe. Mas em vez disso, ele pegou uma passagem, entrou dentro de um barquinho e vazou para outro lugar. Irmãos, ele queria fugir da presença de Deus. Mas qual filho consegue fugir da presença do Senhor? Abra comigo a sua Bíblia, segurando o dedinho aí em Jonas. Salmo 139. Salmo 139, versículo 7. Diz assim: para onde me irei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Olha o que o salmista está dizendo aqui. Não tem como fugir da presença do Senhor.
Deus sabia, irmãos, aonde Jonas estava. Embora Jonas tentasse fugir de Deus, Deus, eu acho que só olhava para Jonas e falava assim, não é inocente, tem uma outra palavra, ingênuo. Nossa, que menino ingênuo esse. Nem sabe o que está fazendo. Irmãos, Deus ele foi atrás do filho fujão. Se é que eu posso dizer que Deus foi atrás, tá? E é isso que Deus faz com todos os filhos que tentam fugir da presença de Deus. Deus ele vai atrás. Ele vai atrás. E aqui é um outro ponto que quero destacar. O agir de Deus. E nós vamos ver os dois lados do agir de Deus aqui no texto de Jonas. Nós vamos ver o agir de Deus quanto à desobediência de Jonas. E o agir de Deus quanto à sua graça e à sua misericórdia. Com relação à desobediência de Jonas, o agir de Deus foi trazendo disciplina ao seu servo. No trajeto para Tarsis, Deus enviou uma grande tempestade que quase quebrou o barco. Todos a bordo, meus amados irmãos, ficaram apavorados. Alguns começaram a jogar bagagens no mar para ver se tirava um pouco do peso do barco para aliviar, para que o barco não pudesse ir a pique, se eu não me engano, é a expressão correta para dizer. E outros rogavam aos seus deuses para que pudessem ter misericórdia deles. Mas Jonas foi uma exceção disso tudo. Aonde Jonas estava em meio a essa tempestade toda? Jonas estava lá no porão, simplesmente dormindo. A Bíblia diz que ele estava num profundo sono. O capitão do barco acordou Jonas, e eu quero chamar a sua atenção para as palavras que o capitão do barco utiliza para acordar Jonas, no versículo 6. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. As palavras do capitão do barco mostram que, irmãos, não tinha nada mais para fazer. Embora eles fossem experientes na arte da navegação, eles entendiam que não havia mais nada para fazer, a não ser clamar pela misericórdia de Deus. E Jonas possivelmente se levanta e não sei ao certo o que ele vai fazer, porque o texto não nos mostra. Mas, irmãos, eles tentam, entre eles lá, lançar sorte para ver se acham um culpado, porque talvez algum Deus esteja irado com alguém que estava naquele barco, porque não tinha outra explicação do tamanho a ira daquela tempestade. Adivinha sobre quem a sorte cai? Sobre Jonas. Providencialmente. Porque nós crentes não acreditamos em sorte, amém, irmãos? Nós não acreditamos em sorte, mas providencialmente a sorte caiu sobre Jonas. E assim Jonas confessou tudo o que tinha acontecido. A Bíblia diz que ele declarou tudo o que aconteceu e sugeriu para que o capitão lançasse ao mar. Parece que no texto o capitão ainda se segurou, falou, não, deve ter outra alternativa. Parece que aquele capitão era alguém que temia Deus. Parece. Porque ele não queria fazer algo errado, ele não queria matar um inocente. Ele relutou, tentou fazer outras coisas, mas quando viu que não teve jeito, ele ainda orou, falando, Senhor, a gente não quer lançar o injusto, mas se não tem outro jeito, vai o caboclo mesmo. Irmãos, essa sugestão de lançar ao mar, irmãos, sabe o que Jonas estava sugerindo? Ele estava dizendo assim, olha, eu pequei contra Deus, e o meu pecado é digno de morte. A minha sentença deve ser a morte. Então me lancem ao mar para que eu morra e a ira de Deus cesse sobre o barco. Jonas propôs a sua própria execução. Isso está registrado para nós aqui no versículo 12. Diz assim, e ele lhes disse, levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade.
Irmãos, Jonas ele foi lançado ao mar, e imediatamente a fúria da tempestade se cessou. E isso aqui me intrigou muito, irmãos. Isso aqui me intrigou muito. Por quê? Veja bem, Deus havia mandado Jonas ir para onde? Nínive. Jonas pegou um barco em Jope e estava indo para Tarsis. Nesse meio caminho, Deus trouxe uma grande tempestade que, no final das contas, era para ter resultado em morte para Jonas por causa de sua desobediência. Mas aqui, irmão Mauro, mais uma vez nós vemos a graça e a misericórdia de Deus. Primeiramente, para com os tripulantes daquele barco. Veja comigo o versículo 16 do capítulo 1. Veja o versículo 15. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar e cessou o mar da sua fúria. Versículo 16. E temeram, pois, estes homens ao Senhor, com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Em outras palavras, eles se converteram e fizeram compromisso diante de Deus de servir ao Senhor. O voto aqui é um voto de compromisso. É o mesmo que nós fizemos ao crer em Cristo Jesus. Nós, ao orarmos, confessando os nossos pecados e pedindo para Jesus nos salvar, nós estávamos dizendo: Senhor, eu comprometo a viver a minha vida para o Senhor. A minha vida é sua, é do Senhor. É o que esses homens fizeram. Irmãos, nós vemos aqui que o nosso Deus transformou um grande mal em uma grande bênção. Irmãos, Deus faz isso nas nossas vidas sempre. Algo que aparentemente era algo terrível, algo destruidor, e Deus faz aquela coisa terrível se tornar numa grande bênção. Deus faz isso constantemente. Constantemente. Quantas pessoas chegaram à beira no fundo do poço, e talvez ali no fundo do poço fosse o lugar mais terrível do mundo, mas ali no fundo do poço que a pessoa encontrou Jesus, Deus transformou um grande mal em uma grande bênção. Talvez é por causa de uma doença, de uma enfermidade ali no leito de um hospital, que a pessoa tem a oportunidade de ouvir o Evangelho e crer em Jesus. Alguns nas últimas horas de sua vida. Outros ainda têm a oportunidade de sair e viver para Cristo. Mas, irmãos, o que Deus acabou de fazer é que transformou um grande mal em uma grande bênção. Deus faz isso, irmãos. Deus faz isso. Esse é o Deus que nós servimos. Mas, irmãos, há uma outra manifestação da graça de Deus aqui, nessa parte. Da graça e da misericórdia de Deus. Quando Jonas ele foi lançado ao mar, ele era para morrer. Mas Deus preparou um grande peixe para que pudesse engolir Jonas e mantê-lo vivo até chegar à praia. À praia. Talvez alguns possam achar que a baleia era o juízo de Deus, mas não, irmãos. A baleia era a graça de Deus sobre Jonas. Os 3 dias e 3 noites que Jonas ficou dentro daquela baleia foi a manifestação da graça e da misericórdia do Senhor, dando uma segunda chance para o servo obedecer. Para o servo fazer a vontade do Senhor. Irmãos, em toda a palavra de Deus, a mensagem de Cristo é dando oportunidade para que as pessoas se arrependam, para que as pessoas se arrependam dos seus pecados e venham para Jesus. Nós que somos salvos em Cristo Jesus, a mesma coisa. A mensagem de Cristo para as nossas vidas é: arrependam-se dos seus pecados e santifiquem-se para a glória do Senhor. Na escola bíblica dominical nós estamos estudando sobre a igreja de Corinto, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, e nós vemos uma igreja cheia de problemas, mas Paulo, ao escrever aquela carta, trabalhando os problemas daquela igreja para que houvesse uma restauração, era a graça e a misericórdia do Senhor sobre aquela igreja, para que aquela igreja seja restaurada e assim pudesse ser usado para a glória do Senhor. Deus, ele age assim para com as nossas vidas, meus amados.
Deus age assim para com todos nós. Talvez alguns duvidem da possibilidade de um grande peixe engolir um ser humano. Alguns dizem baleia, né? Alguns falam que foi uma baleia que engoliu Jonas. Mas, irmãos, não existem evidências de que seja uma baleia em si. A palavra aqui do texto, no hebraico, e lá em Mateus capítulo 12, versículo 40, que está em grego, nenhuma das duas palavras se refere à baleia, mas sim a um grande peixe, uma palavra genérica para se referir a um grande peixe. Mas, irmãos, existem evidências, sim, de que um grande peixe, ou uma baleia, no caso, possa engolir um ser humano e ele sobreviver. Porque muitos, ao olhar para esse fato, acabam ao ponto de concluir que é um mito, essa história. Essa parte de engolir aqui e tudo mais, acabam achando que a história é um mito. Mas, amados, em 1891, o marinheiro James Bartle, eu não sei se é assim que pronuncia o nome dele, tá? Mas eu vou falar assim mesmo. De 21 anos, ele foi engolido por uma baleia cachalote, após cair ao mar, perto das Ilhas Malvinas. Seus companheiros pensaram, porque ele e juntamente com outro indivíduo caíram ao mar. Eles conseguiram colocar novamente ao barco. Só que o Bartle, ele sumiu, desapareceu nas águas. Então eles deram ele como afogado. Ele morreu afogado. Só que alguns dias depois, uma baleia cachalote, ela foi capturada e abatida por marinheiros ingleses. E ao abrir o animal, se depararam com um homem dentro do estômago da baleia. Esse homem estava desacordado e muito pálido, porém vivo. E para aumentar a surpresa dos homens que encontraram aquele homem dentro da baleia, aquele homem desacordado ali era James Bartle. O Bartle, ele se recuperou e ele ainda viveu mais 18 anos. E essa história foi publicada em um dos jornais da Inglaterra naquela época. Isso aconteceu na era moderna, irmãos. E foi registrado isso. É possível. Então nós estamos diante de um fato que aconteceu. Uma evidência. Este grande peixe não era o juízo, mas sim graça e misericórdia de Deus para com Jonas. Deus, ele deu mais uma oportunidade para Jonas se arrepender e cumprir sua missão. E aqui nós vamos para o último ponto que quero destacar nessa mensagem, que é o arrependimento de Jonas. Versículo 1 do capítulo 2. Diz assim: E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da sepultura gritei, e tu ouviste a minha voz. Irmãos, Jonas, ele se arrependeu. E nós podemos ver isso através da sua oração que ele fez ali no ventre da baleia. Jonas, aqui em sua oração, ele cita vários salmos. Vários salmos. Ele cita o Salmo 42, versículo 7, Salmo 31, 22, Salmo 40, 12, 69, 1, 142, 3, entre outros. Mas nós podemos ver o clamor de um homem, pedindo por socorro e desesperado por ter desobedecido ao Senhor, clamando pela misericórdia do Senhor. E o que nós podemos ver é Deus perdoando o servo, Deus concedendo graça e misericórdia ao servo,
e dando a oportunidade deles fazer mais uma vez aquilo que Deus mandou ele fazer. Jonas ele foi vomitado na praia. Não na praia de Nínive. Porque, como eu disse, Nínive estava muito longe da praia. Ele ainda teve que caminhar até chegar lá. Mas eu fico imaginando, né? Eu fico olhando as entrelinhas quando estou estudando, irmãos. E eu imagino Jonas sendo vomitado ali na praia, talvez ali na praia de Israel mesmo. A Bíblia não nos dá detalhes quanto a isso, mas eu acredito que seja ali na praia de Israel mesmo. E ali Deus deu um prazo para ele se recuperar, e quando ele se recuperou, Deus apareceu de novo para ele. No versículo 1 e no versículo 2 do capítulo 3. E disse assim: E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. Mais uma vez o Senhor Deus aparece para ele e diz para ele: agora vai. Estou te dando uma segunda chance, irmão Maurício, para ir lá em Nínive e fazer o que eu te mandei fazer. Então Jonas, agora com um coração mais submisso, devido às circunstâncias, ele vai até Nínive. O texto não diz quanto tempo ele demora para chegar a Nínive, mas diz que para atravessar Nínive era 3 dias de viagem. 3 dias de caminho, porque a cidade era uma grande cidade. Uma cidade, de acordo com o versículo 11 do capítulo 4, uma cidade de cerca de 120 mil pessoas. Uma boa cidade para aquela época. Irmãos, Jonas vai e começa a pregar. E começa a pregar. E começa a pregar. E a obediência de Jonas resulta em mais uma grande manifestação da graça e da misericórdia de Deus para com a vida dos moradores de Nínive. A Bíblia diz que eles ouviram. É interessante, porque nós pregamos o juízo de Deus e depois mostramos a graça de Deus em Jesus Cristo. Porque a ordem para nós é para nós pregarmos quem? O juízo ou Cristo? Pregar Cristo. Amém ou não, irmãos? Nós pregamos a solução. Nós mostramos o pecado para mostrar a solução, que é Cristo, muitas vezes. Mas o nosso chamado é para pregar Jesus. Ali não. Ali era só simplesmente para pregar o juízo. O juízo que ia vir. Veja comigo o versículo 4 do capítulo 3. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Era a mensagem de Jonas. 40 dias! E Deus vai mandar juízo sobre esse povo pecador, miserável. Deus vai descer a ripa. Versículo 5. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram jejum. E vestiram-os de saco, desde o maior até o menor. E essas palavras chegou ao rei de Nínive, e ele se levantou do seu trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de saco, e sentou-se sobre as cinzas. Irmãos, o povo se arrependeu. O povo temeu o juízo de Deus, e começou a se humilhar diante do Senhor. De acordo com Tiago, nós iremos evidenciar um verdadeiro arrependimento no coração, a verdadeira fé surgir no coração, a partir daquilo que ele vai fazer, a partir de suas obras. A verdadeira fé
levará o crente a ter uma novidade de vida, a agir conforme a palavra de Deus. E foi exatamente isso que aconteceu com os ninivitas. No versículo 10 diz assim: e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que lhes faria, e não o fez. Deus traz graça e misericórdia sobre os ninivitas. Irmãos, que maravilha! Está vendo, irmãos? O nosso Deus não era um Deus ali só preocupado com Israel no Antigo Testamento. Era um Deus que estava trabalhando com Israel, mas para alcançar todas as nações. E nós podemos ver isso aqui. Deus se preocupa com todos, de todas as nações, de todos os lugares. Deus quer alcançar a todos. Deus quer alcançar a todos. E nesse sentido, já caminhando para a conclusão, irmãos, nós não podemos ter a atitude de Jonas quanto à sua desobediência e falta de compaixão. O que eu quero dizer aqui, irmãos? Irmãos, nós não podemos, nunca, jamais, deixar de falar de Jesus com amor nos nossos corações, com uma atitude verdadeira e genuína. Porque fazendo isso, irmãos, nós estaremos agindo como Jonas agiu. Desobedecendo a ordem que Deus deu para que eu e você pudéssemos ir por todo mundo e pregar o Evangelho. E o todo mundo começa com aqueles que estão ali do nosso lado, os da nossa própria casa. Os nossos vizinhos, nossos familiares, nossos amigos. Precisamos falar para eles da necessidade que eles têm de receber Jesus como seu Salvador. Porque se eles não se arrependerem, o que virá depois, irmãos? Juízo. A mensagem de Cristo é a mensagem de esperança. É a mensagem de graça. E conforme nós vimos hoje na Escola Bíblica Dominical, é o poder de Deus para salvar todo aquele que nele crê. Se não crer em Cristo, se a pessoa não se converte a Jesus Cristo, recebendo como o único e suficiente Salvador, irmãos, o que virá depois é juízo. Nós não podemos agir sem compaixão. E a palavra compaixão é amor em ação. Nós precisamos amar. Precisamos demonstrar esse amor que Cristo colocou nos nossos corações, anunciando as boas novas de Jesus. Irmãos, o que acontece é que muitas vezes nós estamos tão preocupados com as coisas deste mundo, tão preocupados com a nossa profissão, com o que nós estamos ganhando ou querendo ganhar mais, e assim por diante, que nos esquecemos da nossa responsabilidade de falar do amor do Senhor Jesus. E muitas vezes agimos de maneira que, ao invés de trazer pessoas para Cristo, nós agimos de maneira que afastam as pessoas de Cristo. Ah, mas aquele ali é crente? Agindo desse jeito, ele tem coragem de dizer que é crente? Mas nós não podemos agir assim, irmãos. Nós precisamos dar um bom testemunho que somos de Jesus Cristo. Amém, irmãos? E o bom testemunho se dá, irmãos, em tudo que fazermos, demonstrarmos Jesus em nossas vidas. E uma das maneiras é demonstrar amor, compaixão para o nosso próximo, pregando Jesus para eles. Pregando de Jesus. Nós temos ali a cesta do amor, que primeiramente nós queremos abençoar os domésticos da fé, né, que somos nós aqui. Mas certamente um dia nós iremos ajudar alguém de fora. E certamente o dia que iremos fazer, irmãos, o objetivo é ganhar aquela pessoa para Cristo. É usar aquilo como simplesmente um mecanismo, mas é para pregar Jesus. Porque se a igreja fazer a boa ação ali de dar o alimento físico e se esquecer do espiritual, a igreja fracassou. É usar disso como ferramenta para levar Jesus. E nesse sentido, irmãos, nós não podemos, irmãos, esquecer do nosso compromisso que nós fizemos com Deus.
do nosso compromisso feito. Eu fiz esse compromisso há 25 anos atrás, mais ou menos. Eu não fico contando, irmão. Sinceramente, tem hora que eu tenho que perguntar para minha esposa quantos anos eu tenho, quantos anos eu vou fazer. Tem problema com números. Tanto é que fui para a área de humanos por causa disso, né? Mas isso é outra coisa. Mas, irmãos, é um compromisso que nós fizemos quando nós entregamos nossa vida a Cristo. E nós não podemos nos esquecer desse compromisso. De maneira nenhuma. Não podemos fugir da presença do Senhor. Nós temos um compromisso firmado com Ele. Irmãos, para o céu nós não iremos levar riquezas. Você não vai levar dinheiro. Você não vai levar bens materiais. Você não vai levar nada disso. Mas nós podemos levar uma coisa. Almas para a glória celestial. Amém, não, irmãos? Nós precisamos falar. Nós sabemos que a fé não é de todos. Sabemos que nem todos irão se converter. Hoje mesmo nós vimos que Paulo ele chega a afirmar que muitas pessoas ali, ele estava se referindo a pessoas de posição, pessoas com influência, pessoas com riquezas, pessoas da nobreza. Muitos poucos irão dizer sim a Cristo Jesus. Mas, irmãos, nós não podemos deixar de anunciar Jesus Cristo. Nós não podemos deixar de falar para que lá no dia que encontrarmos Jesus, não ser cobrado isso de nós. Nós não termos o sangue dessas pessoas nas nossas mãos. Mas nós precisamos falar de Jesus. Nem que se for para levar um não na cara, mas nós precisamos falar com amor, com compaixão, sabendo em quem nós temos crido. Convictos do que nós cremos, que é um fato, que é verdade. Jonas, ao invés de se alegrar, de ver um povo se convertendo, de ver um povo se arrependendo, Jonas ficou irado em ver os ninivitas se convertendo. Isso revela o coração de Jonas. Jonas ele tinha um espírito vingativo no seu coração. Jonas estava com um espírito soberbo. Jonas estava com atitude de ódio no seu coração. Irmãos, nós fomos chamados para agir em amor, irmãos. Em amor. E se caso nós temos dificuldade em amar, então tome cuidado, porque pode ser que estamos com sérios problemas espirituais. Se é que de fato a pessoa se converteu. Tenho que se preocupar muito com isso, porque isso vai determinar toda a sua eternidade. O livro de Jonas termina com Deus ensinando Jonas a ser misericordioso, a ser compassivo, a amar os perdidos. Jonas, ele vai lá para fora da cidade, e quando Deus ele decide não trazer juízo sobre Nínive, veja as palavras de Jonas no versículo 2 do capítulo 4 comigo. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi esta minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Em outras palavras, eu sei que o Senhor estava pronto para perdoar esse povo, por isso que eu estava fugindo. Dá para ver a maldade no coração de Jonas aqui, irmãos? O ódio, o espírito de vingança no coração de Jonas. E nós não podemos agir de maneira nenhuma desse jeito, irmãos. Mas nós devemos agir como Deus agiu. Todo o tempo agindo com amor. Todo o tempo agindo, demonstrando graça e misericórdia. E demonstrar graça e misericórdia, irmão Fábio, não é aceitar ou respeitar num certo sentido. Entenda que eu não estou dizendo que você não deve respeitar ou agir com agressividade. Não é isso. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: é não ser conivente com o pecado do outro.
Amar não é você ver o seu filho, a sua filha, o seu vizinho, o seu amigo, o seu irmão, seu familiar, seus colegas se afundando na perdição e você ficar caladinho. Não. Amar é você olhar no olho e dizer, você está errado. Isso vai te prejudicar, isso vai te matar. Isso é afronta a Deus. É condenar o pecado e mostrar a graça e a misericórdia de Deus. E nós precisamos fazer isso com todas as pessoas, no amor de Deus. E Deus nos capacita para agirmos dessa maneira, falando do amor, da misericórdia com Deus. Nós devemos agir com compaixão, que é o mesmo que amor em ação, obedecendo o ide do nosso Senhor, que envolve um compromisso diante do Senhor e envolve o amar e ter misericórdia. O que as pessoas mais precisam, meus amados e muito queridos irmãos, diante desse tempo de coronavírus, enfatizando isso, não é de uma vacina ou de leitos de UTI. São importantíssimos, sem dúvida. Mas o que as pessoas mais precisam é de Jesus Cristo na sua vida. É de Jesus. E que nós sejamos os vasos nas mãos de Deus, para que essas pessoas conheçam Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, dando a oportunidade para que as pessoas decidam o que elas querem. Se elas vão se entregar a Jesus, recebendo Ele como o único e suficiente Salvador, se arrependendo dos seus pecados, ou se elas vão dizer não para Jesus. Mas nós devemos pregar, devemos falar. E que Deus nos ajude, em todo o tempo, obedecer essa grande ordem do nosso Senhor Jesus. Não fugindo da presença de Deus, fugindo do nosso compromisso, mas obedecendo e indo por todos os lugares, como mensageiros, como embaixadores de Jesus Cristo.